A nossa produção está me informando que o Jorge Luiz Nascimento, que está acompanhando o podcast, ele escreveu no nosso chat uma pergunta: por que não adota tarifa única no município? Uma boa pergunta, Jorge. É outra boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Por que eu tenho que... eu não sei responder. Eu não tinha pensado isso, é verdade. Não, eu já tinha pensado. Não, todos nós pensamos, né, o Evandro? Mas ninguém sabe aqui responder o porquê não. Você pega um ônibus da Prainha até o centro de Caxias, você passa 5 pontos de ônibus, a passagem é mais cara do que se você pegar em Santa Cruz, lá no Rio, e for para o Castelo no centro. Verdade, verdade. E por que isso eu não sei responder? É uma boa pergunta. E outra coisa que faz o transporte público aqui em Caxias ser de péssima qualidade. Não é nem a questão da qualidade dos ônibus. Nós sabemos que tem empresa que peca. Nós sabemos que tem empresa que peca. Mas o grande problema é excesso de quebra-mola mal planejado nas vias. É porque quebra-mola, em cada esquina tem um quebra-mola. E sem sinalização, né? Eu vou falar uma. Sandro Ribeiro Pedrosa. É o secretário. A produção... Calma aí, nossa produção pode usar o microfone aí. Pode usar o microfone. Tá aberto o seu microfone? Não, tá. Legal. A nossa produção está colaborando aqui. Secretário Sandro Ribeiro Pedrosa. É o secretário de transporte. Muito obrigado, produção. Sandro Leles. É o Sandro Leles. Agora está explicado. Quanto assunto que a gente está passando. Nossa. Sandro, você tem o mesmo sobrenome do Pedrosa, do Jonas? Vocês são parentes? Depois manda esse alô para mim, porque o Jonas Pedrosa, conhecido como Boi, que eu já mando um abraço, o Jonas foi o cara que revolucionou a Secretaria de Esporte e Lazer aqui em Caxias. Será que são parentes, o Sandro Leles? Eu não sabia disso, né? Pelo sobrenome Pedrosa. Eu nunca soube, mas o Jonas é de Xerém, você é de Santa Cruz. Depois manda esse alô para mim para eu saber se vocês têm parentesco. Porque o Jonas Pedrosa aqui, ó. Jonas, fechamento. Melhor secretário de Esporte e Lazer que Caxias já teve em todos os tempos. Aí você vê, agora que a gente sabe que é o Sandro Leles, o secretário, né? Que eu não sabia. Seria interessante ele também vir aqui, né, o Evandro, conversar sobre isso. Né, Falaram que o secretário de transporte de Caxias foi na máfia do reboque, detonou todo mundo lá na Leste. O subsecretário. Falou que o cara foi tão honesto que ele falou que tem máfia mesmo, que rouba, que tem dinheiro. É uma coisa impressionante, né? O criminoso vai numa CPI e confirma isso. Então ele é subsecretário. Raimundo Luiz de Oliveira, né? Raimundo Luiz de Oliveira foi lá e não, mas quem foi não foi o Raimundo. Também não foi o Raimundo que foi. Então, quem foi o Robertinho Gama. Que é o sub-sub. Quem foi o Roberto Gama filho do ex-vereador Roberto Gama, que foi do PDT, meu primo. Esse foi que compareceu na LERJ. Você vê como é que está o transporte aqui. Parabéns, primo. Caxias, né? Sempre fale a verdade. Foi assim que nós fomos educados. Falou e ele não foi, como é que fala? Ele não foi leviano. Sim. Não, ele respondeu as perguntas da forma correta. Só manda rebocar, a gente reboca. O depósito lá era ilegal, ele não tem culpa disso, ele não é responsável pelo depósito, ele respondeu as perguntas certas. A pergunta que eu faço, agora que eu sei que é o Sandro Leles e ele não vai ficar aborrecido comigo. Não tem motivo. Não tem motivo. É como ele é secretário de transporte e ele não entende nada de transporte. Ele está ali como... um cargo político, não estou dizendo que não... Ajudar, né? Eu não estou dizendo que também a Secretaria de Transporte não é um secretário só que tem que saber tudo, tem que ter uma equipe técnica, tem assessores. Que, inclusive eu conheci alguns técnicos da Secretaria, por exemplo, Paura, deixa um abraço para Paura, que durante muito... Foi um jovem criado dentro da Secretaria de Transporte. Então, quer dizer, eu acho que é muito também da questão da vontade política em fazer, eu acho que é questão de pensar, não sei, mas acho que o transporte em Caxias está muito ruim, tá? Então, olha só, Caxias... Inclusive, nessa CPMI lá do transporte, da máfia do reboque e tudo, as empresas de ônibus de Caxias são citadas como uma das piores do Estado. Mas porque o município não fiscaliza adequadamente, o Estado recebe para o serviço intermunicipal os mesmos ônibus, com as mesmas qualidades que circula aqui. Só hoje eu Isso nem é crítica, não. Isso não é crítica ao trabalho do Sandro Leles, não. Tá? Não é crítica ao governo, não é crítica... Mas é um olhar mais criterioso, né? É uma realidade que já acontece na cidade há muitos anos. E isso é constatado nessa pesquisa. Sim. Só que antigamente, para compensar,
lá na Prainha, quando tinha um jogo de futebol que precisava levar um grupo de jovens da Prainha para o Jardim Metrópole, a Fábios emprestava um ônibus. Sim. Né? A Mangueirinha, quando precisava de um ônibus para levar um grupo de jovens para o teatro, a Regina emprestava um ônibus. Antigamente era assim. A fiscalização era precária, mas a comunidade era beneficiada. Hoje, se a comunidade for lá pedir um ônibus emprestado para ajudar um grupo de crianças a conhecer o Cristo Redentor, por exemplo, vem junto a fatura e a nota, custa tanto. É verdade. Tem um preço. Então a comunidade não tem acesso a nenhum benefício. Verdade. Né? Tanto pela qualidade do ônibus, que às vezes quando chove o pessoal de guarda-chuva, o universo da rede social é um barato, né? Já aconteceu comigo, eu já vi isso, eu já presenciei e vi isso. O cara abriu guarda-chuva porque o ar-condicionado que estava ruim... Agora, deixa eu falar uma coisa, eu vou lhe falar uma coisa aí, isso eu sei que não é por parte do programa, não é por sua parte, mas é por parte do povo e eu, doutor Paulo Pérez, eu falo que é por minha parte também. É uma crítica, sim, essa questão do transporte, a gestão do Sandro Ledes, da prefeitura e seja de quem for. A coisa estava ruim? Estava. Mas quando você assume o barco, você tem que fazer o barco andar mesmo. Não pode estar ali só por estar, não pode só por estar. Então, passa a bola para alguém mais qualificado. Ano que vem vamos ter umas eleições em 2024, né, majoritárias para o município. Aí o cara assume a prefeitura e ele também não vai fazer nada pelo transporte. Por quê? Mas o salário cai na conta. Cai na conta. Então ele vai botar pessoas nos cargos, ele vai que faça o gestor da cidade mudanças. Vamos mudar esse quadro de forma a atender as necessidades do povo. A crítica, ela quando é construtiva, tem que ser aceita, ela tem que ser aceita também por quem está gerindo. Porque é impossível você ser um gestor público numa cidade e não sofrer críticas. A forma como a crítica te chega é que você tem que verificar. Aqui não tem ninguém falando mal da pessoa, do Sandro Ledes ou do prefeito ou de ninguém. Nós estamos cobrando... Acho que está até colaborando. Sim, está até colaborando. Ideias. Porque tem pessoas do lado que só falam o que eles querem ouvir, é mole. Não, e entender que a pesquisa vem para isso. E a pesquisa é o norte da crítica das carências do povo, para ajudar a prefeitura a melhorar e a construir alguma coisa, porque quem é que vive na cidade? Somos nós. Vamos fazer um recorte já para o próximo tema, mas só para finalizar transporte, Caxias tem um outro problema que envolve a questão do transporte. Todas as grandes cidades do mundo, inclusive no Brasil, têm vias marginais. Sim. Caxias... Um caminhão de carga pesada, ela é obrigada a cortar a cidade. Sim. Então, assim, nós precisamos, no plano diretor, que muitas das vezes ele é mal gerido, e aí a nossa colega Paula Moura sempre fala nisso. Ou inobservado, né? É bom que se diga isso. Porque, assim, nós temos que observar o seguinte, vias marginais. Precisamos tirar os veículos pesados de dentro da cidade. Sim, óbvio. Né? Tirar eles de dentro da cidade. Porque você, quando tem as vias marginais, esses veículos eles até vão passar pela nossa cidade, vão parar, vão consumir na nossa cidade, vão trazer recurso e tal, mas eles não vão passar no centro da cidade, tornando o trânsito cada vez mais intransitável. E caminhões pesados aí que arrebentam o asfalto, arrebenta tudo, porque não é para passar. Reduque, né? Que às vezes eu em São João eu sei que o pessoal passa por dentro, vai pro Belfor Roxo ali para sair na Reduque ali pelo Pilar, né? Não, e o curioso, sabe? E ali acaba com tudo, a gente sabe. O curioso é que o cara fala assim, mas não dá para fazer isso. Claro que dá. Nosso orçamento é 4 bilhões e meio. Dá pra fazer. 4 bilhões e meio nosso orçamento. Dá sim. Dá, ainda sobra dinheiro. Não, e tem espaço. Se não tem competência, passa a bola para outra. E tem espaço. Tu pega uma cidade como Roma, na Itália, por exemplo, que é uma cidade secular, né, milenar, e é pequenininha. Você não vê caminhão pesado dentro da cidade de Roma. Por causa disso que você falou, tem as vias marginais e horários também, né? Horários, entrega, tudo estabelecido, tudo determinado. Claro. É questão de ordem pública, de organização. Sem punição. Só um ponto, Evandro, que eu acho que a gente adequação. Tem que deixar claro. Às vezes o cara assume o cargo, ele não é o especialista da área, mas que tragam pessoas que sejam especialistas que possam fazer o trabalho. Acho que a gente consegue segurar. O cara chega ali, não vai, lógico, em 1 ano ou 6 meses resolver todos os problemas, mas ele consegue levantar um estudo, ele consegue pelo menos dar uma resposta à população do que ele irá fazer. Isso vale para todos. Isso vale para todos os setores. Isso, lógico. Eu acho que falta
isso também, um pouco de retorno para a população do que os caras estão fazendo, do que eles estão trabalhando, da maneira que estão trabalhando, da maneira que está fazendo. Eu acho que falta isso, mostrar no portal de transparência não existe, né, também, Evandro? Isso aí também até existe, né? Quando o Alexandre Cardoso foi prefeito, com todos os defeitos, o portal da transparência dele foi apontado como o melhor. Então, não, do governo do Alexandre. Mas com todos os defeitos do Alexandre. Não, e aí de lá para cá acabou. Por exemplo, você entra no portal da transparência da Câmara Municipal do Duque de Caxias, e eu tive esse trabalho de entrar, e você não consegue ver muita coisa, não. Você consegue ver aquilo que eles querem que você veja. Sim, sim, sim. Mas esmiuçar, por exemplo, concorrências, você esmiuçar, sabe, grana e muita coisa ali, você não consegue ver, porque não aparece. Agora, a população pode mover ação civil pública contra o governo, mesmo depois que ele termina, tá? O secretário de administração está na reta. Tem que ficar atento com isso. Amanhã o governo passa, mas a população pode, observando a ineficiência da gestão, entrar com uma ação civil pública. E a responsabilidade vai recair sobre o responsável da pasta, que é o secretário de administração. Qual é o próximo corte, Bento? Então, aí a gente tem o saneamento básico, o emprego também. Saneamento básico. Os dois batendo com quase empate técnico, né?